Futebol, política e religião. Polêmicos, assuntos polêmicos. Será que a gente deve falar sobre esses assuntos durante um guiamento nosso? Fica aí nesse vídeo e olha o que eu penso sobre isso. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e já sabe, né? É como eu sempre digo, que é turismo, então toma turismo. Eu estou vindo aqui maravilhosa com essa blusa o quê? De mamilos, porque mamilos são o quê? Polêmicos, não é mesmo? Então, sabendo que mamilos são polêmicos, eu quero trazer essa discussão da gente falar um pouco sobre esses tabus do turismo. Então, eu falei lá no início do vídeo, né? Política, religião e futebol. Normalmente, quando a gente está fazendo um curso de guia de turismo, os nossos professores sempre falam: não pode falar sobre política, religião e futebol. 3 coisas que não devem ser ditas durante o guiamento. Mas será que a gente não deve falar mesmo? Ou será que é a forma como a gente fala sobre isso? Porque se vocês forem parar para pensar, tem vários roteiros que alguns guias fazem, como eu, por exemplo, que faço o roteiro da Pequena África, que é um roteiro político, né? Eu não estou ali defendendo nenhum partido político, mas eu estou falando da nossa sociedade atual e como o processo, por exemplo, de escravidão que a gente teve no Brasil impacta até hoje a nossa economia, impacta a nossa sociedade. Então ele acaba sendo um tour mais politizado. De novo, não estou levantando nenhuma bandeira em relação a partido político, mas as pessoas entendem que eu tenho um posicionamento ali naquele sentido, né? Então eu acho que o cuidado maior quando a gente está querendo tocar em assuntos mais delicados são esses, né? O guia de turismo, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Nós somos influenciadores. Sim, não pense você que só porque você não tem milhões de seguidores no seu Instagram que você não é um influenciador. Se você trabalha compartilhando informação, como é o caso do guia de turismo, então sim, você é um influenciador. Você está influenciando outras pessoas no sentido de um pensamento, no sentido talvez de trazer um pensamento crítico, né? Colocando alguns pontos de interrogação em narrativas que a gente aprendeu muito tempo atrás. Então é importante sim a gente ter uma clareza nesse compartilhamento de informação. É importante sim a gente tentar se posicionar de alguma forma, mas entendendo que esse lugar, né, de influenciador ou influenciadora. Então, quando a gente estiver criando um roteiro, quando a gente estiver na rua contando essa história, né, de que forma que a gente está contando essa história? Será que a gente está falando da forma como realmente precisa ser falada? Ou será que a gente está maquiando informação para não se desgastar? Porque não é legal falar sobre política, religião ou futebol, entende? Eu acho que tem roteiros, inclusive, né, que precisam falar sobre religião. Então, por exemplo, imagina que você faça um roteiro nas igrejas do centro do Rio de Janeiro. Bem ou mal, você vai ter que falar sobre o processo, né, da Igreja Católica, você vai precisar falar da formação das ordens, né, que existem na Igreja Católica, como as carmelitas, por exemplo. Todas essas ordens fazem parte de uma religião. Não tem como você fazer um tour sobre igrejas no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar no Brasil sem tocar nesse assunto, né? De novo, eu acho que tudo é uma questão de você saber falar com respeito, saber falar da forma correta, sem inventar informação. Eu também já falei aqui num vídeo para vocês, que eu vou deixar também aqui em cima, quando eu falo sobre de você ter autoridade naquele assunto, de você ser um especialista naquele assunto. Então, claro que se você é um especialista, significa que você estudou bastante para estar ali naquele lugar falando sobre aquele determinado assunto. Você não está dando orelhada, você não está falando direto da sua cabeça. Não, você tem um embasamento, você está falando aquilo por conta de uma causa. E o futebol, Gabi? Eu não posso dizer que eu torço para um time A ou um time B durante o guiamento? Gente, claro que pode. Inclusive, quando você está recebendo turistas, né, sejam eles de outro estado do Brasil ou de outro país, essas pessoas querem se conectar
conectar com você. Você é uma pessoa, você tem gostos, né? Você gosta de alguma determinada coisa, você não gosta de alguma determinada coisa. E se for perguntado, é claro que você vai responder. Se alguém for perguntar pra mim qual é o time que eu torço, eu vou falar, eu sou Flamengo. Ficou impactado? Talvez. Mas eu falo que eu sou Flamengo, né? Eu brinco um pouco em relação a isso. Eu falo, né, dos times de futebol que a gente tem, que são os mais famosos aqui no Rio de Janeiro. E assim vai acontecer na sua cidade. Então você não tem que esconder quem você é. Eu acho que você tem que passar a sua personalidade, né, durante o seu guiamento. E isso é muito honesto também, né, com as pessoas que perguntam coisas relacionadas a você. Não é uma questão de ser um robô. Você não está ali passando uma informação só do que você decorou, por exemplo. Passa a sua verdade, passa a sua alma ali, né? Conta aquela história com a sua verdade, de acordo com aquilo que você acredita de verdade, né? De fato. Então, eu acho que assim, a gente tem esses tabus, né, do turismo, que são a religião, o futebol e a política, mas eu realmente acredito que você precisa entender esses 3 locais, que são pontos de fato delicados, né? Mas eu acho que também é muito vale a questão do bom senso. Quando a gente tem bom senso no que a gente está comunicando, de como é o grupo que está ao nosso redor, a gente pode dar uma continuidade naquele assunto ou a gente pode parar também. Então eu acho que o guia de turismo ele precisa ser uma pessoa muito com uma sensibilidade muito aguçada para entender as pessoas que estão fazendo aquele guiamento com ele, né, ou com ela. Por que que ele está ali? Por que que ele quer fazer o meu tour da Pequena África, por exemplo? Se Vou dar um exemplo para vocês, e isso normalmente eu faço. Quando as pessoas estão chegando no tour, eu sempre pergunto, por que você reservou esse tour? Né? O que é assunto que você quer saber? Ou o que você faz? Você dá, né? Às vezes a pessoa é professora e tal. E com uma leve conversa, eu vou conseguindo sondar e entender um pouco melhor de como é aquele grupo. Se eu posso entrar em determinados assuntos, ou se algum assunto eu vou me afastar um pouquinho mais. Então, tudo é uma questão de sensibilidade, né? Estejamos sensíveis às outras pessoas, estejamos sensíveis os nossos ouvidos com uma escuta muito ativa, né? Com o que essas pessoas esperam, alinhando essas expectativas com as pessoas que chegaram no seu tour e com aquilo que você vai oferecer durante o seu guiamento. Eu acho que se a gente conseguir ter essa sensibilidade, a gente vai conseguir perpassar por assuntos tão polêmicos como esse. Beleza? Entendeu o recado? Se o que você achou desse vídeo, manda aqui nos comentários pra mim. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, né? Dar o like do amor, é importante para eu continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, manda também para algum amigo seu ou amiga que trabalha no meio do turismo ou que está pensando em entrar para esse mercado. Beleza? Encontro vocês aqui no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!